O Donald Trump poderia estar disposto a ajudar na fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos. Não há provas disso, concretas, mas há algumas evidências que se concentram nas interações entre ele e jornalistas brasileiros, correspondentes na Casa Branca. Só que, embora essas evidências estejam no trabalho dos nossos brasileiros, é a mídia deles nos Estados Unidos que lida com mais naturalidade com essa possibilidade aí, de que a fuga do Bolsonaro pudesse receber algum tipo de apoio de autoridades dos Estados Unidos. É isso que eu quero te mostrar, mas para que fique tudo muito claro, vamos aqui pela ordem cronológica. Primeiro, antes que Bolsonaro derretesse aquela tornozeleira daquele jeito que ele derreteu, o Donald Trump foi até uma jornalista brasileira, a Mariana Jangiacomo, da CNN Brasil. Ela estava por lá, na sala dos correspondentes, na Casa Branca, e eis que do nada aparece o presidente dos Estados Unidos para falar com ela. Uma coisa assim que não acontece todo dia, momento definido pela própria jornalista como um dos mais esquisitos da carreira dela. Tudo isso foi muito rápido. Ele disse, the big one tomorrow, ou seja, a grande notícia amanhã. E claro que eu queria saber mais, então eu disse, Mr. President, que grande notícia, o que vai acontecer amanhã? Ele disse, eu tenho que ir, boa noite. Fechou a porta, se retirou, não respondeu a mais perguntas e eu fiquei aqui, tendo a certeza de que foi o acontecimento mais inusitado da minha carreira até agora e me perguntando qual é essa grande notícia de amanhã. A grande notícia acabou sendo a prisão do Bolsonaro, mas poderia ter sido a fuga para a Embaixada dos Estados Unidos, como a gente já vai ver logo mais. Assim que o Bolsonaro foi preso, um outro correspondente brasileiro entrou em cena, o Matias Botero, esse é da Record. E o correspondente em Washington, Matias Botero, questionou o líder americano Donald Trump sobre a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar. Mr. President, are you willing? Is that what happened? Yes, there's a citation. Yes. That's too bad. And do you have any comment, Mr. President? No, I just think it's too bad. Ele disse, acho que é muito ruim, mas isso também poderia ser traduzido, talvez melhor traduzido como eu acho uma pena. Seja como for, algo fundamental ficou faltando nesse boletim da Record, porque na mesma ocasião o Trump disse que tinha tido uma conversa com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro deveria estar incomunicável na prisão domiciliar. Algum comentário sobre a prisão do Bolsonaro? Eu falei na noite passada com ele e nós vamos nos encontrar num futuro próximo. Essa declaração, falei com ele, falei com o gentleman, ela é muito estranha mesmo. Alguns tentaram ignorar, outros presumiram que o Trump se confundiu, poderia estar falando do Lula e não do Bolsonaro, mas a verdade é que não dá para saber. E aí entra em cena uma outra correspondente, a nossa Raquel Krahenbuhl. Ela é da Globo e foi tirar essa dúvida com a porta-voz da Casa Branca. Foi perguntado ao presidente sobre a prisão do ex-presidente brasileiro e ele disse que falou com esse senhor. Ele falou com o Bolsonaro no dia antes da prisão? Não até onde eu sei. Eu não sei se essa conversa aconteceu. Pode ter acontecido. Vou atrás da resposta porque eu sei que é importante para a sua reportagem. Agora pergunta se ela foi atrás da informação. Foi nada. E o Brasil também deixou o assunto morrer, o que é meio incauto. Logo eu te explico por que é que não dá para deixar uma conversa dessas pairar no ar. Não dá. Antes, eu recorro aqui ao trabalho de uma outra Raquel, a Rachel Maddow. Essa é deles, lá dos Estados Unidos. Ela é do MS Now e através do trabalho dela a gente percebe que essa possibilidade de que o Trump estivesse a par de uma tentativa de fuga do Bolsonaro está sendo levada muito mais a sério pela imprensa deles que pela nossa. O ministro do Supremo Tribunal Federal que ordenou a prisão do Bolsonaro disse que o Jair teve que ser preso naquela noite porque claramente havia um risco de fuga. Obviamente tentou fugir para vários países diferentes antes. Ele foi em embaixadas, se aproximou de governos de vários países diferentes para tentar sair do Brasil, para não ter que cumprir essa pena de prisão. E esse ministro do Supremo se esforçou para salientar o quão perto o Bolsonaro mora da Embaixada dos Estados Unidos. Isso tudo soa meio louco, não soa não? Eu digo, o que será que ia acontecer? Ele ia cortar aquela tornozeleira, daí no caos da movimentação ali na frente da casa, no meio da luta que o filho convocou,
ele ia sair correndo para a Embaixada dos Estados Unidos, ia se refugiar na Embaixada dos Estados Unidos, e depois, de alguma forma, o nosso governo dos Estados Unidos ia tirar o Bolsonaro do Brasil, é isso? Ia colocar esse cara no avião, trazer aqui para os Estados Unidos para escapar de cumprir a pena dele? Era isso que o Trump ia fazer? Digo, o governo dos Estados Unidos vai ajudar esse cara a fazer isso? Loucura. Cinemático demais para que possa acontecer, conspiracionista demais. Mas veja. Só que, opa, né? O Trump contou que talvez seja isso mesmo. Algum comentário sobre a prisão do Bolsonaro? Eu falei na noite passada com ele e nós vamos nos encontrar num futuro próximo. Senhor, o senhor sabe que ele foi preso hoje? Como? O senhor sabe que o ex-presidente do Brasil foi preso hoje? Foi isso que aconteceu? Que pena. Que pena. Isso é o Trump. O presidente Trump no sábado. Muito claramente parecendo que não tinha ideia de que o Bolsonaro tinha sido preso durante a noite. E ele diz, sim, eu falei com esse homem e nós vamos nos encontrar num futuro próximo. O senhor queria ir para o Brasil, presidente Trump? Porque esse cara está em prisão domiciliar com uma tornozeleira. Como é que ele poderia sair de casa? Como é que você, Trump, iria encontrar com ele no futuro próximo? Aqui é preciso salientar que o Bolsonaro nem precisaria chegar à embaixada, que aliás fica muito perto da prisão domiciliar, para se ver livre do nosso STF. Bastaria entrar num carro da embaixada, porque o carro desfruta das mesmas imunidades. Até mesmo uma parte da esquerda brasileira, principalmente a parte assim mais petista, se recusa a cogitar a hipótese de que o Bolsonaro receberia o apoio dos Estados Unidos para escapar do STF. Mas aí também a gente tem que se perguntar, se o plano dele era fugir para a embaixada dos Estados Unidos, será que ninguém na embaixada ia estar sabendo disso? Eu até entendo essas pessoas que preferem acreditar numa versão assim triunfalista da história, uma versão segundo a qual o Bolsonaro já está derrotado, não tem apoio em lugar nenhum, muito menos nos Estados Unidos, o Lula já está reeleito, o Brasil já está salvo. Eu entendo tudo isso, eu respeito quem tem a necessidade existencial de ver as coisas dessa forma. Só que a essas pessoas eu gostaria de propor aqui um exercício de imaginação, que vai parecer assim meio desconexo, mas vamos lá. Imagina aí um personagem fictício chamado, que tal, Alexander Foliage, ex-diretor da CIA, aquela temida agência de inteligência dos Estados Unidos. Aí o Alexander Foliage, que teria sido diretor lá da CIA, e tem os segredos mais importantes do país, né? Pô, um diretor da CIA, rapaz. Se os Estados Unidos espionou alguém, ele sabe. Se os Estados Unidos fez negócios escusos com alguém, ele está sabendo. Se caiu, sei lá, um disco voador, ele sabe também. E esse cara, detentor desses segredos, comete crimes, é condenado. E o que ele faz? Foge. Foge dos Estados Unidos para o Brasil. Aí o Brasil se recusa a devolver essa figura aí para os Estados Unidos. E o nosso Alexander Foliage fica no Brasil, tomando ali uma caipirinha, um sol na praia, de repente frequentando uma boate. O que aconteceria a partir daí, né? Primeiro que o Brasil ia sofrer todo tipo de pressão e sanção. Se isso não funcionasse, aí talvez o Alexander Foliage se visse envolvido aí em algum acontecimento assim muito pouco fortuito, sabe como? De repente uma caipirinha envenenada, talvez um acidente de trânsito, algo assim poderia acontecer com ele, né? Pois bem, nenhum diretor da CIA fugiu para o Brasil com segredos dos Estados Unidos. Mas o nosso Alexandre Ramagem, que dirigiu a nossa BIM, ele está por lá, está nos Estados Unidos, com vários segredos nacionais debaixo do braço. E feijoada, nada acontece. Só isso já é bem incômodo, né? Já é uma ameaça para a segurança, para o bem-estar de 200 milhões de brasileiros. Agora você imagine um ex-presidente escondido por lá nessas condições. A gente teria um governo paralelo estimulando todo tipo de sanção e sabotagem contra o nosso Brasil, até derrubar essa república de fato. É por isso que o Bolsonaro precisa ficar preso, e precisa ficar preso no Brasil.
O Bolsonaro precisa ficar preso em nome da segurança do Brasil, não em nome da nossa eventual necessidade de vê-lo sofrer, porque não é assim que a lei deve funcionar. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E como esse é o quadro Autodesenvolvimento, eu quero recomendar aqui um conteúdo que vai engrandecer os seus conhecimentos a respeito de como esse mundo opera. Que tal Confidencial, as digitais da FBI na Lava Jato? Essa é uma série da agência pública que tem uma equipe de jornalistas assim de excelência, tá? Não é o doidão do YouTube. Tá disponível na Audible e tem informações frequentemente escanteadas pela nossa mídia hegemônica. Informações que vão te levar à conclusão tão preciosa quanto desconfortável. Conclusão de que pouca coisa importante acontece no Brasil sem que esses caras estejam a par. Descubra nessa série investigativa que é ímpar. Desculpa. E muito obrigado por me ouvir até o final. Conteúdos assim geralmente são feitos para os apoiadores desse canal, né? Dessa vez eu vou deixar aberto para geral por duas razões. É importante, né? E 2, eu tô meio enrolado nesse final de ano, tô viajando, tô com muita dificuldade de manter a frequência do conteúdo. Então, cogite aí apoiar esse humilde projeto. O seu apoio vai ser assim muito bem recebido, com muita gratidão, vai ser muito valorizado. E você também vai ser acolhido, muito bem recebido na nossa comunidade, que tem se revelado um verdadeiro oásis de civilidade. Obrigado, gente. Um oásis de civilidade nesse momento histórico tão bruto. Valeu!